Oi gente, tudo bem? Hoje a gente está vindo para mais uma aula aqui de História do Brasil, tá? Apesar de ser a aula inicial do nosso curso, a gente vai ver a formação de Portugal e vai falar sobre coisas que a gente vai ver posteriormente em História Geral, tá? Então vou começar a dar um panorama, assim, sobre como vai ser o contexto europeu, tá? Durante a formação dos Estados Nacionais, o que vai dar, vamos dizer, insumo ou vai prover todos os, vamos dizer, recursos que essas nações posteriormente precisariam para se lançar ao mar, para fazer o que a gente conhece como a expansão marítima ou as grandes navegações, tá? Gente, primeiro eu queria dar um oi para todos os meus alunos do cursinho 4 de dezembro, tá? Essa é a primeira aula que eu gravo para vocês essencialmente. Se vocês forem olhar depois no canal, vocês vão ver que a aula de revoltas do período regencial foi a aula que eu fiz de processo seletivo para entrar no cursinho, tá? Então espero que vocês gostem. Eu vou explicando mais ou menos ao longo, né, da minha aula como funciona a minha lousa, como vai estar a lição organizada e tudo, mas eu acho que vocês vão pegar fácil, tá? Uma coisa já para vocês verem eu vou destacando coisas mais importantes ou não da matéria através das cores, tá? A gente vê que amarelo, uma cor bem destacada e que a gente precisa dar sempre uma olhada, tá? Em geral, quando eu escrevo algo em amarelo ou sublinho em amarelo, são trechos importantes da matéria que vocês precisam ver, tá? Laranja, em geral, eu coloco os títulos, tá? Subtítulos, ok? Em rosa eu vou colocar, em geral, objetivos, contexto, fatores, coisas que levam lá, tá? Vamos dizer, características importantes que você precisa saber ali de cada segmento da matéria, tudo bem? Gente, vamos começar aqui falando sobre a formação de Portugal e por que Portugal vai ser um país pioneiro, vamos dizer, nessa centralização precoce, nessa formação de um Estado nacional dentro do contexto da Europa durante a Idade Média, tá? Gente, o que está acontecendo no período que a gente vai focar agora? Tem um evento que também é conhecido como crise do sistema feudal, que é apelidado por alguns de outono da Idade Média, tá? É um evento que vai ocorrer mais ou menos durante a Baixa Idade Média. Então, a Baixa Idade Média vai se dar nos séculos 11 ao 15, ok? E o que vai acontecer? Ela vai se intensificando, a crise do sistema feudal, ao longo da Baixa Idade Média. Quais são, vamos dizer, as características principais que denotam esse fenômeno ali que está acontecendo, que a gente está chamando de crise do sistema feudal? Gente, esse, vamos dizer, evento, ele é marcado pela decadência da servidão, ou regime da servidão. Para quem não sabe, gente, a servidão é um regime de trabalho análogo à escravidão, tá? Em que, vamos dizer, resumindo, o camponês, ele está sendo um servo do senhor feudal, ok? Que está dando em troca do pagamento de tributos, ok? E outras, vamos dizer, impostos e deveres para com esse senhor. Eles estão dando proteção e terra para esses camponeses. É assim que vão ser organizados os feudos, tá? A servidão é basicamente o cerne, o núcleo, tá? Do que a gente entende como o feudo, tá? O feudo é basicamente aquele, vamos dizer, espaço territorial onde o senhor feudal detém aquele poder, onde ele tem os seus súditos, tá? Os seus vassalos ali também. Gente, o que a gente vai ver durante a crise do sistema feudal é a decadência desse regime de servidão e dos feudos, tá? Porque o que está acontecendo nesse contexto, gente? A gente está vendo a ascensão do comércio e das cidades na Baixa Idade Média, tá bom? O que a gente está vendo com esse processo, gente? São dois eventos extremamente importantes que vão marcar a crise do sistema feudal e vão mudar para sempre essa estrutura social que estava vigente durante a Baixa Idade Média, tá? Esses dois eventos, eles são chamados de o Renascimento Comercial e o Renascimento Urbano, tá? A própria palavra renascimento já denota muito do que seria isso que eu estou querendo explicar para vocês. Quando a gente fala em renascimento, o que a gente está falando? Uma coisa que está renascendo, uma coisa que está voltando a surgir, tá?
que vai acontecer no renascimento comercial? A gente está vendo a ascensão novamente do comércio, dos comerciantes, tá? Como assim, gente? A gente vai ver durante o contexto das cruzadas, ok? Que vão ocorrer durante séculos, durante a Idade Média, tá? Uma nova, vamos dizer, intercâmbio cultural entre as nações ocidentais, ok? E as nações que estavam também no Oriente, ok? Ou no continente asiático, tá? Esse intercâmbio cultural vai levar ao quê? Uma série de trocas comerciais entre essas nações, tá? Um produto que vai ter, vamos dizer, um papel extremamente importante durante esse renascimento comercial, durante esse intercâmbio que está rolando entre o Ocidente e o Oriente, tá? São as especiarias, ok? Ela que vai alavancar o renascimento comercial, porque vai ser o principal produto comercializado durante esse período. Ele tem um alto valor agregado, gente. E quando a gente pensa em especiarias, a gente pode pensar, nossa, são umas coisas que a gente nem sabe o que é. São artigos de luxo. Gente, naquela época, considerado em especiarias, nós temos coisas como baunilha, pimenta do reino, noz moscada, tá? Sal grosso às vezes, açúcar. Essas são as especiarias que eles trazem do Oriente para o continente europeu, ok? Lembrando que o continente europeu, os habitantes de lá têm um hábito essencialmente carnívoro, tá? Eles se alimentam de muita carne. O que acontece? Por conta dos longos períodos de inverno, eles precisam, vamos dizer, estocar essa comida. Imagina como eram as condições para estocar uma comida durante a Idade Média, gente. Elas rapidamente apodreciam. Então essas especiarias vão acabar sendo grandemente valorizadas, porque elas vão mascarar muitas vezes o gosto da podridão da carne, elas vão ajudar a conservar esses alimentos também. Então as especiarias têm um papel extremamente importante no quê? Na alimentação desses europeus. Claro, ela tem um alto valor agregado, ela vai ser acessível apenas para camadas específicas da população. Só que cada vez mais a população europeia vai ansiar por essas especiarias. Sejam pobres, sejam ricos, todos vão querer ter acesso a esse tipo, vamos dizer, de produto, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho do renascimento urbano, gente. Muito nesse contexto do renascimento comercial, vamos dizer, os comerciantes cada vez ganhando mais, vamos dizer, poder nessa sociedade, mais projeção, tá? Vai ter também o surgimento das feiras. Nada mais é do que uma série de comerciantes que vão se juntar em um determinado lugar e começar a realizar grandes feiras que vão aglomerar uma série de comerciantes e chamar a população para esse evento, tá? Ao longo do tempo, essas feiras vão acabar se tornando o quê? Cidades. As principais feiras vão dar origem a grandes aglomerações urbanas, tá? Esse é o processo crescente de urbanização que a gente vai ver durante esse período e que a gente também vai chamar do quê? Renascimento urbano. Porque a sociedade, durante a Baixa Idade Média, era essencialmente rural. Elas estavam localizadas no feudo, tá? Prestando impostos aos senhores feudais, ok? Agora, com o nascimento de cidades, boa parte dessa população começa a sair do campo e se deslocar para o quê? Os centros urbanos. Lá tem emprego, lá tem produtos, ok? Tem uma possibilidade de mobilidade social bem maior do que dentro de um feudo, onde você está prestando o quê? Sempre impostos, sempre está prestando os seus, vamos dizer, seja serviços como soldado, ok? Sejam diversos outros impostos feudais ali que vão, vamos dizer, extravasar essa esfera apenas de você pagar o produto para o suzerano, ok? Então eles vão buscar cidades e isso vai fazer cada vez mais as aglomerações urbanas ganharem, vamos dizer, mais importância dentro do contexto da Idade Média, tá? Gente, eu vou apagar aqui, a gente vai continuar nossa aula no próximo quadro, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever nos comentários. Vocês vão ver aqui que bem na descrição do vídeo eu coloquei um link do Drive com a lição, tá? Gente, uma coisa que vocês precisam sempre, vamos dizer, olhar nisso. Se eu divido a matéria em duas partes, a lição vai sempre estar na segunda parte da matéria, tá?
porque eu sempre espero passar toda ela para aí dar os exercícios para vocês fazerem, tá? Se eu dividir essa aula aqui em duas partes, portanto, a lição vai estar na descrição do vídeo da segunda parte da aula, tá? Então sempre fiquem atentos a isso. Às vezes vocês vão ver uma aula e não vai ter a lição ali, o drivezinho nos comentários, na descrição do vídeo, né? Mas aí vai estar na segunda parte da aula, tá? Porque provavelmente você vai estar ainda vendo a primeira parte dela, tá? Tudo certo? Gente, vamos continuar então. Gente, estamos indo agora para a parte 2 da nossa aula. Eu vou falar um pouquinho da formação dos Estados Nacionais Europeus e eu também vou continuar, né, falando daquele contexto do renascimento comercial, do renascimento urbano, tá? Gente, o que está acontecendo? A formação dos Estados Nacionais vai ser o processo que vai marcar o final da Idade Média, tá? Ela é basicamente o golpe derradeiro que vai acontecer no regime da servidão e, mais do que isso, na constituição daquela organização dos feudos, tá? O que está acontecendo? Quais são os fatores que vão impulsionar esse processo, a formação dos Estados Nacionais, gente? O que está acontecendo? Eu falei que o renascimento comercial está sendo muito alavancado pelo quê? O comércio das especiarias. Gente, para vocês entenderem, existe um monopólio do comércio das especiarias, é um monopólio ítalo-árabe. Por que o monopólio recebe esse nome, gente? Basicamente porque eram os comerciantes das cidades-estado italianas, principalmente Gênova e Veneza, que comercializavam com os árabes, ok? E traziam essas especiarias para o continente europeu. Portanto, esse comércio estava na mão de comerciantes poderosíssimos dessas cidades, tá? O que vai acontecer? Algumas nações europeias vão começar a buscar o quê? Romper esse monopólio e procurar uma nova rota até o Oriente para conseguir realizar esse comércio e trazer esses produtos extremamente valorizados para o mercado europeu, tá? O que está acontecendo, gente? A gente já falou que as especiarias eram basicamente um produto que tinha uma procura altíssima dentro da Europa, tá? Então o que vai acontecer? A Europa passa a importar mais produtos do que exportar, tá? Esse é um fenômeno que a gente já vai falar também, que chama balança comercial desfavorável. Quando você exporta menos do que importa, a sua balança comercial fica desfavorável, tá? A balança deles estava desfavorável em relação ao Oriente, porque eles estavam importando mais especiarias do que exportando produtos para os países árabes, tá? O que vai acontecer, gente? Isso vai fazer a receita do Estado europeu diminuir e, basicamente, as reservas de ouro, de metais, vão se esgotar. Com esse processo vai se dar um acúmulo de metais preciosos no Oriente. Esses mercadores árabes vão ficar cada vez mais ricos. Isso vai fazer com que muitas nações europeias busquem por novas fontes de renda, até porque o próprio ouro delas estava se esgotando por conta desse comércio, tá? O que vai acontecer? Eles precisam ou vão ver a necessidade de uma centralização política precoce. Para o quê? Para possibilitar a constituição de um Estado empreendedor. É meio engraçado falar isso, né? Empreendedor, porque eu fico sempre pensando em empreendedorismo, aquela galerinha de direita que fica falando, vou abrir aqui uma empresinha, fazer um aplicativo. Eu toda hora fico ouvindo essas pessoas quando eu falo Estado empreendedor, é foda. Ontem eu tava rindo muito pensando nisso. Mas, gente, o que é esse Estado empreendedor? Basicamente, é bem o sentido próprio da palavra. É um Estado que vai realizar empreendimentos, empreitadas. Como assim? É um Estado que vai financiar empreitadas como, por exemplo, a expansão marítima, as grandes navegações, a busca por novas rotas até o Oriente, tá? Rotas que não são dominadas o quê? Pelos mercadores italianos, tá? O que vai acontecer? É a centralização política e a sua consequente formação de estados nacionais que vai possibilitar a formação de estados fortes, estados ricos,
ok? Que vão conseguir realizar empreitadas de, vamos dizer, alto valor aquisitivo. Vocês imaginam que lançar uma série de barcos no mar não era nada barato, ok? Era uma empreitada que tinha muitos riscos, tá bom, gente? Eles tinham, vamos dizer, uma tecnologia muito precária naquela época de navegação e mais do que isso, mesmo das embarcações, ok? E eles precisavam de pessoas dispostas a isso. Pessoas dispostas a arriscar a vida para tentar encontrar novas rotas de comércio, ok? Um Estado centralizado é basicamente, vamos dizer, uma prerrogativa para conseguir fazer isso, tá? Uma necessidade. O que vai acontecer? Então essa centralização política vai formar estados empreendedores, ok? Que vão conseguir investir nessas empreitadas para conseguir buscar novas rotas de comércio, tá? Isso vai culminar na ascensão do absolutismo monárquico, tá bom? O que é o absolutismo monárquico, gente? Basicamente é o Estado centralizado na figura de uma pessoa, do monarca. Quem é esse monarca? Em geral, ele tem, vamos dizer, a justificação divina de poder. Então, ele é um representante de Deus. É uma realeza, tá? Ele é próprio da família real e ele é um representante também de Deus. Ele é ungido pelo Papa, ok? Ele é basicamente, vamos dizer, tem o seu poder reafirmado pelo Papa e pela Igreja Católica, tá? Existem vários teóricos absolutistas famosos. Temos o Hobbes, que vai criar um livro que eu imagino que alguns de vocês já tenham ouvido falar, que chama Leviatã. O Maquiavel, que tem um livro muito famoso também que chama O Príncipe, onde ele vai passar, vamos dizer, quase que lições para um monarca, ok? O Bossuet, dentre diversos outros teóricos absolutistas, ok? Que vão, vamos dizer, surgir nesse contexto da Baixa Idade Média, criando essa teoria que é, vamos dizer, quase que justificar esse absolutismo monárquico, tá? Gente, uma coisa que eu quero que vocês entendam, eu estou falando aqui de um contexto europeu, tá? Eu estou falando basicamente de características que vão ser comuns a essas nações europeias nesse processo de centralização política que vai formar os seus estados nacionais. A gente já vai falar do caso específico de Portugal e da Península Ibérica, tá bom? Mas por enquanto eu estou dando, vamos dizer, características mais gerais. Espero que vocês entendam isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar, tá bom? Gente, esses fatores é importante vocês memorizarem, tá? Só para ter, vamos dizer, um pano de fundo legal para você entender como vai surgir Portugal, tá? Esses fatores vão basicamente explicar como vai ocorrer essa centralização política. Claro, vão ter fatores específicos que a gente já vai falar mais para frente, mas isso é algo comum de praticamente todas as nações europeias que vão formar seu Estado Nacional durante o final da Idade Média ou posteriormente no período moderno. Tá bom, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só escrever aí nos comentários. Eu vou apagar aqui para a gente continuar a nossa aula agora, tá? Gente, tudo bem? Agora a gente está vindo para a nossa terceira parte da aula, tá? Eu estou falando um pouquinho sobre os estados ibéricos. Para quem não sabe o que é ibérico, tá? São os estados que estão presentes na Península Ibérica, tá? São dois grandes países que vão ser formados nessa região, Portugal e Espanha, tá? Se vocês olharem no mapa, dá um Google se vocês não sabem onde é a Península Ibérica, só para vocês entenderem, tá bom? Mas é quase que aquele meridiano está saindo ali da Europa, mais embaixo, onde fica Portugal e Espanha cercados de mar, tá? Gente, os Estados Ibéricos têm uma precoce centralização política devido à Guerra da Reconquista, que a gente vai falar com mais calma mais pra frente, tá? Guerra da Reconquista que acontece de 711 até 1492, tá? Eles vão direcionar os esforços deles para os empreendimentos comerciais, tá? A expansão marítima é inserida nesse contexto desses empreendimentos comerciais que as nações ibéricas irão realizar, tá? O que essas nações buscavam, gente?
qual era o objetivo delas. Lembra, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas agora vou começar a costurar um pouco melhor para vocês. Gente, eles queriam ampliar as receitas fiscais. Basicamente, eles estão querendo ampliar as receitas de dinheiro deles, tá bom? Buscando ouro. Que mais? Eles têm também esse, vamos dizer, objetivo de cristianização de povos considerados bárbaros ou pagãos, tá? O que é isso? A expansão da fé católica. Para quem não sabe, gente, Espanha e Portugal são as duas maiores nações católicas do continente europeu até os dias de hoje, tá? São as principais nações católicas dentro da Europa. O que mais eles querem? A expansão territorial. E isso tem muito a ver com a localização geográfica, porque essas duas nações que estão basicamente constritas ali na Península Ibérica não tem muito para onde expandir dentro do continente europeu, porque senão elas teriam que enfrentar grandes nações, poderosas nações europeias, por exemplo, como a França, tá bom? E mais que isso, Portugal tem um território bem diminuto. Qualquer expansão que eles forem fazer no interior, eles necessariamente teriam que entrar em guerra com a Espanha. Nação que eles já têm conflitos bélicos há séculos e que não era interessante para eles direcionar os esforços numa guerra contra uma nação muito maior que a deles. Eles preferiram se lançar ao mar devido a essa localização geográfica, ok? Até porque eles têm elites litorâneas ali que estão essencialmente em ascensão dentro do país, ok? Os comerciantes de Lisboa e Porto são as elites mais poderosas da nação de Portugal, tá? O que vai acontecer, gente? Dentre esses interesses que eu falei, ampliar as receitas, cristianização, expansão territorial, é o interesse material que vai prevalecer, ok? Eles querem dinheiro, reservas de ouro, metais preciosos, tá? Isso que eles buscam acima de tudo, mas o que eles vão basicamente, vamos dizer, explicar para empreender o que a gente conhece como as grandes navegações, tá? Eles vão falar de todos esses fatores, vão acrescentar uma parte, o imaginário de todo esse continente europeu, que é o gosto pela aventura. Descobrir nações até então desconhecidas, terra até então não exploradas pelos europeus, tá? Tem um livro que se insere muito nesse, vamos dizer, imaginário do gosto pela aventura. São os Lusíadas, tá? Gente, o Lusíadas cai na FUVEST, cai na Unicamp. É um livro de poemas, vamos dizer, quase que uma epopeia da nação portuguesa, um conto de todas essas grandes explorações, tá? Desse contexto que os portugueses vão se lançar ao mar, seja para expandir a fé católica, seja para expandir territorialmente, descobrir novos territórios, ou seja mesmo para descobrir novas riquezas, conquistá-las, tá? Gente, espero que vocês tenham entendido tudo isso, tá? Eu vou aqui apagar a louça e vamos para a última parte dessa nossa, vamos dizer, primeira metade da formação de Portugal, tá bom? Oi, gente, tudo bem? Estamos vindo para a quarta e última parte da nossa aula, tá? Lembrando que a gente vai falar agora um pouco sobre um fator extremamente decisivo para o quê? A gente conseguir realizar dentro da Península Ibérica esses grandes empreendimentos comerciais, tá? E que a expansão marítima se insere nesse contexto, tá bom? Gente, um fator que vai ser decisivo para todo esse processo que a gente vai ver como a expansão marítima é a conjugação dos interesses das elites ibéricas. Como assim, gente? Basicamente, pegar os três grandes setores dessa elite, a nobreza, o alto clero e os mercadores, e conseguir conjugar, unir esses interesses em comum em torno de, vamos dizer, um grande empreendimento, uma grande causa, tá bom? O que vai acontecer? Isso vai ser um fator crucial para o sucesso da expansão marítima dessas nações. E claro, vai ter fatores históricos distintos na nação de Portugal e na nação da Espanha,
ok? É importante a gente entender isso. A gente vai estudar o contexto específico de Portugal e como vai se dar essa conjugação de interesses, mas é importante a gente entender que qualquer Estado que vai se lançar ao mar, qualquer Estado que vai empreender, vamos dizer, isso que a gente conhece como a expansão marítima, precisa ter muito bem costurado os interesses das suas elites nacionais, ok? Os mercadores, a nobreza e o alto clero, eles precisam agir em uníssono, em conjunto, em, basicamente, harmonia. Por quê, gente? Basicamente, a empreitada que vai ser a expansão marítima necessita de um capital gigantesco e de esforços que não são só materiais, como também são temporais, porque precisa de uma justificação religiosa. Gente, imagina, em um contexto em que as pessoas acham que quando você chega no final do horizonte, vai ter basicamente um precipício e você vai cair, tá? Você precisa da igreja para tirar esse medo das pessoas, tá? E aí está o papel muito grande do alto clero em fazer toda essa negociação entre a igreja católica e as nações ibéricas, tá bom? Os mercadores por si só vão ser os principais investidores, né, dessa empreitada comercial e basicamente quem vai ter a maior parte dos lucros também dessa empreitada, e vamos ter a nobreza que vai principalmente comandar essas expedições, tá? Cristóvão Colombo, Pedro Álvares de Cabral, tá? Todos esses navegadores são integrantes da nobreza, são cavaleiros, ok? Sejam de Portugal, sejam da Espanha, tá? Então são pessoas nobres que vão basicamente liderar esta empreitada, por mais que os interesses sejam em conjunto de todas essas elites ibéricas, tá? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, só escrever aí nos comentários, repetindo, tá? Espero que tenham curtido essa primeira metade da aula. Agora, na próxima, na parte 2, a gente vai falar especificamente do contexto de Portugal. Eu vou pegar tudo isso que a gente viu nessa aula e vou falar, ó, vocês viram isso? Agora vamos ver o que aconteceu em Portugal na história deles. E aí a gente vai ver que boa parte das coisas que eu falei a gente consegue encaixar ali no caso português, tá? Eles vão ter suas equivalências e, claro, vão ter também suas especificidades de Portugal, tá bom? Gente, lembrando, como essa primeira parte da aula eu ainda não acabei a matéria, a lição não vai estar na descrição desse vídeo, vai estar na descrição do próximo vídeo, da parte 2 da formação de Portugal, tá bom? Gente, espero que vocês tenham curtido. Até mais!